Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora de língua portuguesa e de redação para concursos públicos. O último concurso público que foi feito para a Bahia, nós tivemos aí centenas de alunos e tivemos também centenas de alunos aprovados. E a gente vai começar a preparação de forma antecipada para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Salvador. Serão 2 cursos no turma, um curso para professor, um curso para coordenador pedagógico. E como é que vai funcionar esse curso de discursivas / redação aqui no turma de redação? Coordenador pedagógico, a gente vai adotar todo um trabalho feito a partir da estrutura do texto, entendendo como formular um texto, como construir um texto com lógica, coesão, coerência, respeitando as exigências das principais bancas. Sim, porque no momento em que eu gravo, nós ainda não temos a banca definida. É claro que depois eu vou falar sobre essa questão da banca, mas vamos lá. Então, o nosso curso ele vai se organizar primeiro, com toda essa base teórica, e depois o nosso aluno ele vai ter 5 temas à disposição dele para que ele possa praticar. Esses temas, por exemplo, para o coordenador pedagógico, são derivados da base dos fundamentos do ensino, Você tem lá a LDB, tá certo? A base nacional curricular, você tem leis que fazem parte do ensino, algumas normas, por exemplo, como o ECA, certo? Então a gente vai utilizar essa gama para que se treine. A nossa prioridade no curso antecipado é treinar a estrutura textual. Entender como construir um texto. Inclusive, a gente vai dar uma demonstração para vocês de forma gratuita agora, qual é o passo a passo para que eu possa construir um texto que seja claro, seja um texto que vai me dar um sucesso estrutural aí no concurso público. Para quem vai fazer o concurso para professor, o caminho é bem parecido. A gente só não vai entrar nas disciplinas específicas, porque a nossa prioridade agora não é em acertar tema, nós ainda não temos a banca para a gente fazer essa previsão. Mas a nossa prioridade vai ser trabalhar aspectos transdisciplinares, aspectos do próprio ensino, aspectos de uma noção, das noções mais inovadoras de pedagogia, para que você possa construir um texto, ou seja, aqueles conhecimentos que são típicos de todo professor, que todo professor sabe ou pelo menos domina. Nossa ideia é trabalhar com temas, apresentar você também 5 propostas para que você aprenda a desenvolver um bom texto para concurso. Tranquilo? Bom, oportunidade lançada, o nosso curso, vamos supor que saia o edital durante a vigência do curso. A gente vai fazer o quê? Reorganizar o curso para adaptação teórica de forma a atender o novo edital. Júnia, mas e se eu, por acaso, terminar o meu curso preparatório antes mesmo do lançamento do edital? Como é que vai ficar? Eu vou ficar desamparada, eu não vou ter acesso às novidades? Sim, você vai ter acesso. O que a gente vai fazer? A gente chama vocês novamente, coloca vocês numa plataforma à parte para que vocês possam receber o material teórico atualizado. Tranquilo? Então vamos lá no material que eu vou te explicar como fazer uma boa discursiva para concurso público. E depois, se você quiser ser o nosso aluno, aproveite a nossa promoção de verão. Essa promoção de verão está aí. Nós estamos pedindo no curso R$150 para 5 treinos, teoria, curso a ser atualizado durante o correr do ano todo para você. Tranquilo? E ainda, vamos supor que a gente tenha a definição da banca, a gente ainda coloca o português básico, não é o português do professor de português, que o professor de português ainda tem português de forma específica. A gente ainda coloca o português básico ainda para que você possa também se preparando para a prova de português. Sim, por quê? Porque no turma a gente torce para que os nossos alunos tenham as redações corrigidas. É a nossa forma de garantir que você vai ter aí o seu concurso atendido, tá? Nossas redações são corrigidas em 48 horas, em dias úteis, Final de semana a gente sempre entrega na segunda-feira, mas você pode produzir no final de semana, não tem problema nenhum não, tá bom? Então, vamos às dicas, tome nota, porque isso sim vai cair na sua prova, não obstante a banca que vai fazer o seu concurso, ok? Então, atenção, vamos lá. Bom, vamos então às dicas, gente, de construção de uma redação em concursos
que são destinados à área do ensino. Eu trouxe aqui como tema, vocês vão me ver passar aqui por vários slides, né? O tema da CEPLAG Sesgran Rio, que foi para o concurso para coordenador pedagógico. Mas aqui o que eu estou explicando vai servir tanto para o coordenador pedagógico quanto para o professor. Por quê? Qual é o compromisso do nosso curso? O compromisso do nosso curso é com a construção, a estrutura, tá certo? De um bom texto para concurso público. Então, tudo que você vai ver aqui agora vai ser essa preocupação nossa nesse primeiro momento. A gente precisa te ajudar a escrever bem, porque não importa o tema, você tem que ter condições de produzir bem, tá bom? Bom, gente, naquele concurso que a Sesgran Rio fez, né, que tem um tema aí que é até tranquilo, assim, de certo modo, para vocês entenderem, a banca trazia, não é? Ela trouxe vários textos, todos esses textos traziam uma preocupação acerca do papel da escola contemporânea, que, aliás, pessoal, é tema em suas diferentes matizes de qualquer concurso na área de educação. Então, houve o texto 1. O texto 1 era uma entrevista, né? Solicitando aí do entrevistado respostas acerca de uma série de questões, né? Desafios que competem ao gestor escolar, tá certo? O que é essencial para o aprendizado, né, de uma escola. A presença de conteúdos sociais garante a qualidade de ensino, e aqui o professor vai falar sobre uma série de conteúdos sociais que acabam sendo aplicados na escola e por aí vai. E aí nós tivemos um segundo texto, né, conhecido como a Escola da Ponte, que é um texto, na verdade, é um fragmento de uma crônica do Rubem Alves, tranquilo? Mas a gente vai pular isso aqui tudo, porque eu vou te dar uma dica. Antes de você ficar lendo todos os textos que antecedem, são 3 textos, tá? Eu vou passar aqui rapidinho. Você já vê que eu não gosto muito de lecionar com o slide. Eu prefiro lecionar com a tela do computador, porque eu abro tudo ali, tá certo? Mas aqui, por uma questão de início da nossa aula, nós vamos fazer dessa forma. Sempre que você for começar uma prova de redação, primeiro leia o comando da redação. Por que eu estou falando isso? Porque senão tem gente que perde muito tempo lendo aquele monte de textos. E às vezes o concurso público só coloca aqueles textos para você perder tempo, tá? Por quê? Vamos ver? Olha o que a banca diz. Com base na leitura dos textos, elabore um texto em prosa, quer dizer, é um texto comum, tá, gente? Texto em prosa quer dizer que o texto não é poema, tá certo? Por exemplo, de caráter dissertativo argumentativo, vamos falar sobre isso aqui, com o mínimo de 20 e o máximo de 25 linhas. Sobre o seguinte tema: a escola, o que é da escola. Este é o tema. Agora, perceba aqui as regras de composição. Os textos base, aqueles 3 textos que antecedem aqui a nossa explicação, servem apenas para sua reflexão, não podendo ser transcrita qualquer passagem dos mesmos. Eu coloquei SIC aqui, porque isso aqui não está legal, tá? Dos mesmos não fica legal. Dê um título à sua redação, então é obrigatório você dar um título neste concurso da Sesgran Rio, né? E redações com menos de 7 linhas serão consideradas em branco. Na verdade, a banca já tinha pedido um mínimo de 20, tem que observar tudo. Então, mínimo de 20, máximo de 25, né? E você precisa dar um título. Sobre essa questão do título, pessoal, nem toda a banca pede isso, tá? Quando a banca não pedir, você não precisa dar título, não é obrigatório. Existem bancas que, na verdade, proíbem. Por exemplo, a Fundação Universa, não é, em Brasília, ela não aceita título em redação, tranquilo? Mas quando ela não pedir, você não precisa se comprometer com o título. Porém, quando ela pedir, é necessário que você dê o título para evitar perder pontos. A banca não chega a zerar uma redação porque você não deu o título. Então, mas vamos lá. Então, perceba que os textos base, eles são meramente instrumentos de estímulo para a produção do texto, mas você não pode utilizar esses textos. Então eu falo para o aluno, foque o tema. A escola, o que é da escola. Por que a banca trouxe esse tema? Porque ela está tratando da escola contemporânea. A escola contemporânea tem vários desafios, né? Ela tem desafios, por exemplo, ligados à implementação de determinadas disciplinas em currículos que acabam afetando os chamados currículos básicos da escola, né? A disciplina vem para enriquecer, mas às vezes acaba afetando o horário que é destinado ao aprendizado, por exemplo, desenvolvimento da linguagem, tá bom? Então isso aí é uma questão.
Enfim, o tema é este. Como que eu desenvolvo uma boa redação dentro desse parâmetro de dissertação argumentativa? Primeiro vamos entender o que é uma dissertação argumentativa para quem tem dificuldade ainda para se localizar e como que isso é importante no concurso. Gente, quando a gente fala em dissertação, em linhas gerais, bem em linhas gerais mesmo, para a gente não perder tempo, dissertar significa explicar. Tá bom? Quando a banca te pede uma dissertação argumentativa, ora, argumentar visa convencer. Convencer. Persuadir. Não é coagir. Coagir é outra coisa, né? Coagir você usa força. A persuasão é o diálogo. Você se coloca no lugar do outro, é o mecanismo, tá bom? Você se coloca no lugar do outro para tentar convencer. Isso é muito interessante, tá? Então, no processo de persuasão, seria como se você tivesse aqui, né, o escritor e aqui o receptor da escrita, o seu interlocutor. Então, para você conseguir persuadir, você precisa se colocar no lugar do outro, é muito importante. Esse exercício de se colocar no lugar do outro é o que te ajuda a entender se o seu texto é convincente ou não. Isso aí, durante o curso, eu vou cobrar muito de vocês. Por exemplo, você consegue se colocar no lugar do outro de forma a apresentar algo que seja convincente, ou seja, a sua redação te convenceria se fosse você a pessoa que estivesse corrigindo? Então, isso é muito importante você ter essa consciência, porque é a chamada consciência da autoavaliação. Você precisa chegar no concurso com essa consciência, porque lá na hora não tem júnior com você, não é o pessoal daqui da equipe que ajuda a corrigir para poder te ajudar a avançar, tá bom? Então você precisa ser capaz de promover uma autoavaliação. Esse tipo de convencimento aqui, gente, né, que é da dissertação argumentativa, a gente não convence só com ideias. Cuidado, a gente precisa de ideias e de provas, de mecanismos de comprovação. E é nesse ponto que a maioria dos professores falha. A maioria dos professores vai falhar neste ponto. A gente observou isso no concurso, nos vários concursos de educação em que a gente trabalhou, não é? No último concurso, por exemplo, da Bahia, para a Secretaria de Educação, por exemplo, no concurso para Minas Gerais, nós também observamos isso. Na hora que os professores vão produzir, eles até sabem os assuntos, mas eles esquecem dos mecanismos de comprovação. No concurso, é muito importante que essas provas, atenção, elas tenham principalmente uma base normativa. Elas venham por meio da norma. De repente, você não sabe os artigos da LDB, mas você sabe que aquele assunto, e tudo na educação, gente, coincide com a LDB. Você pode fazer uma defesa por meio de menção geral à LDB. Isso é importantíssimo, tá bom? É a base. O concurso não aceita o descompromisso com a comprovação. Então, a norma é o principal. Depois nós temos os mecanismos autorais, que a gente chama de autoridade, né? Autoridade. Por exemplo, você citar um Paulo Freire, Demerval Saviani, né? São mecanismos de autoridade para você trabalhar a sua discursiva. Evite citar autoridades políticas. Por quê? Porque elas são passageiras. A menos que aquela autoridade política, não é, seja ali um grande autor, um importante autor na área de educação. Tá certo? Um autor renomado na área de educação. E procure trabalhar com autoridades mais renomadas. Tranquilo? Júnior, eu posso citar números, né? Posso citar números? Pode. É o chamado mecanismo de prova concreta. Tudo isso está no nosso material no correr do curso. A gente vai explicar com calma depois, vou mostrar isso para você, como fazer a inserção dessas provas. Tranquilo? Então nós temos também o mecanismo de prova concreta, quando você faz menção a resultados de pesquisa, resultados de avaliação do ensino, por exemplo, números, né? Aí, ligados a organismos internacionais que tratam do desenvolvimento humano nos países, né, que avaliam esse desenvolvimento humano, que tem educação
aí como um dos elementos de avaliação. Então você tem todas essas questões que são envolvidas para o convencimento. Então isso é um dado preliminar muito importante. Outra questão importantíssima, vou apagar aqui, né? No concurso, atenção, hein, gente? Que concurso, redação, não é redação em qualquer lugar não, hein? Às vezes a pessoa fala, eu sempre escrevi muito bem, no concurso eu não passei. É muito comum o pessoal, por exemplo, formado em letras, não conseguir passar na própria prova de redação do seu concurso público. Por quê? Porque escreve mal? Não. Porque não observou os critérios avaliativos. Então, nós temos que prestar atenção primeiro nos chamados critérios básicos, os chamados macrocritérios do concurso. Um deles é a fundamentação, você já sabe, não é? Isso aqui no processo de argumentação. Tranquilo? Outras questões que envolvem o concurso público. No concurso, você precisa ser muito objetivo. Muito, mas muito mesmo. Se te faz uma pergunta, por exemplo, se o tema é uma pergunta, a sua resposta tem que ser dada no primeiro parágrafo, não guarde resposta para o final. De modo algum, tá? Jamais retarde qualquer tipo de resposta de ponto de vista que você precise exibir no concurso público, tá certo? A outra questão é a questão da precisão. Eita, como o pessoal erra isso daqui. O que é precisão? Se o tema é a escola, o que é da escola, você só tem que falar deste assunto. E de uma forma não sair deste assunto. De forma a manter o que os meus colegas da área, né, de linguagem diz o quê? De forma a manter a unidade temática. Jamais saia para outro assunto. Se, por exemplo, vem um tema pedindo para você trabalhar a questão da reforma do ensino médio e você vai me falar de ensino fundamental, você pode ter certeza, você vai perder ponto. Isso pode ser FCC, pode ser FGV, pode ser qualquer banca. O concurso público ele tem que ter, como se fosse uma entrevista, tá, gente? Para vocês ingressarem aí nessa carreira pública. Então, cuidado, que você precisa ser objetivo, você precisa ser preciso, você precisa ser claro, certo? Claro. E você precisa ser convincente. São essas as regras do concurso, tá? E aí, por trás dessas regras, você vai ter o quê? Mecanismos que são de construção do texto, como encaminhamento e progressão, certo? Que é o que a gente vai aprender um pouquinho, né? No curso nós vamos aprender bem mais no correr do curso. Nesse iniciozinho, essa demonstração aqui, eu vou chamar a atenção para vocês dos aspectos gerais, certo? Que você não pode perder. Então vamos lá para uma redação que vai trabalhar esse aspecto. A escola, o que é da escola. Vocês vão notar que essa redação ela vai extrapolar as 25 linhas de propósito, tá? Porque esse tema ele foi apresentado no outro curso, né? Então nós pegamos uma redação modelo daquele outro curso e nós trouxemos para cá, né? O outro curso previu um número maior de linhas, ok? Então só a título de você saber disso aí. Pedi um título, o título veio A Efetividade de uma Escola Democrática. Esse é o título. Então você sabe que quando a banca te pede um título, você precisa dar um título conforme, atenção, hein? Conforme os aspectos da sua introdução. Por quê? Porque quando você está numa dissertação, atenção, vou fazer aqui um desenho. Você tem a tese, você tem o desenvolvimento e você tem a conclusão. Essas são as partes da dissertação. Necessariamente não são 3 parágrafos, de modo algum, tá? Não são 3 parágrafos, mas são 3 partes que toda redação tem que ter, não tem jeito. Toda dissertação tem que ter. O que é a tese? A tese é o seu posicionamento em face do tema. O tema a banca te deu, então você precisa se posicionar. Muitos alunos chegam em concurso público achando que posicionamento é dizer sim ou não para alguma coisa, estar a favor ou contra alguma coisa. Não é isso. O posicionamento muitas vezes é um recorte, tá certo? Um recorte. O que os colegas chamam de delimitação. Ele vai indicar os meios
com os quais você vai trabalhar aquele tema, a escola, o que é da escola. Então ele vai indicar o caminho. Esse posicionamento é como se você falasse assim, olha, eu quero que você fale para mim sobre futebol. E aí você tem N mil coisas para falar de futebol. Mas aí você resolve falar sobre os técnicos de futebol. Tá ótimo, está. É a sua tese. Você vai trabalhar o assunto futebol a partir dos seus técnicos, não a partir dos jogadores ou da estrutura de campo, nada disso. Tranquilo? Então você tem aí esse posicionamento que é o recorte. Exatamente o título, preste atenção, o título é uma síntese da tese. Ou seja, o bom título, se a banca te exigir título, hein? Se exigir. A maior parte das bancas não pede, tá? Quem pede é a Sesgran Rio. Se ela não for a banca, naturalmente as outras não vão pedir. A tendência é não pedir. Mas se pedir um título, o seu título tem que sintetizar a sua tese, que é o seu posicionamento. E esse posicionamento ele não pode ser demorado, ele não pode ser uma caixinha de surpresas. O examinador tem que saber do que é que você está tratando para que ele possa analisar a perspectiva da sua discursiva em face do tema, que é o primeiro item que eles analisam. A perspectiva da discursiva em face do tema, certo? Ou seja, o seu posicionamento. Esse posicionamento vai indicar o seu desenvolvimento, que vai ser construído pela soma de suas ideias, mais dos mecanismos de comprovação, dos seus mecanismos de prova, tá? Suas ideias, suas comprovações. Então, isso é muito importante. E é claro que você não pode, no meio da redação, lançar a mão de 1000 ideias, não é isso. O ideal é que você trabalhe de uma forma bem localizada, bem delimitada, ou seja, trabalhe com coerência. Se eu vou falar de técnicos num assunto sobre futebol, não é? Então, o que se espera é que os meus argumentos venham a trazer exemplos de técnicos, normas que os técnicos precisam obedecer, etc. Tá? A título aí de exemplificar. A sua conclusão pode ter 2 meios de desenvolvimento. Como assim? Ora, eu posso ter uma conclusão que vai exatamente, né, resumir as ideias principais do meu tema. E neste sentido, quando uma conclusão resume as ideias, ela precisa ratificar a tese. Ratificar a tese. Como assim ratificar a tese, Júnia? Ratificar a tese quer dizer que você vai confirmar o seu ponto de vista inicial. Em nenhum momento, preste atenção, em nenhum momento seu texto pode trazer contradições, ou seja, você não pode contestar suas próprias ideias. Por que eu não posso? Porque senão, gente, eu seria como um advogado num júri, em determinado momento, indo contra o meu cliente. Aí ficaria fácil condená-lo, tá bom? Então, cuidado. Então, eu tenho que ratificar a tese, certo? Confirmar aquilo que eu trouxe no início, lógico com outras palavras, mas eu vou confirmar o que eu trouxe no início, perfeito? E depois, gente, na conclusão, veja só, o que ainda pode acontecer na conclusão? Eu posso ter na conclusão, pessoal, uma solução. Se eu não quiser trabalhar com síntese, suponhamos que eu fiz uma discursiva trabalhando problemas, trabalhando causas de determinado problema ligado aí à escola. Então eu quero trazer uma conclusão que venha com uma proposta, com sugestões de solução. Posso. Aí não precisa de eu sintetizar a tese, porque a solução, bem ou mal, ela vai voltar à tese, ela vai tentar mitigar aquele problema inicial. Então, uma coisa ou outra, tá? Ou eu resumo ideias, ou trago uma solução. Então, vocês vão notar que o grande desafio das pessoas é ter este desenho. Muitas pessoas nem sabiam que esse desenho existia, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar o princípio da objetividade, né? O que eu preciso saber mais, posicionar rapidinho, de eu demonstrar o caminho que vou seguir. Atenção, aspectos que muita gente não domina, vamos falar sobre eles. Quando a gente vai falar do assunto escola, né, a escola, o que é da escola,
Você não pode falar de todos os problemas da escola, gente. Não pode. Não caia nisso. Deixe isso para o concorrente. Até que se você resolver listar todos os problemas da escola, você não vai fazer nenhuma dissertação de mestrado. Você vai fazer uma tese de doutorado e nem a tese de doutorado, porque no doutorado você ainda tem que delimitar mais ainda o seu objeto. Então você vai fazer um verdadeiro estudo. Não é? Pense, por exemplo, num autor e quantos livros um autor na área de educação tem falando sobre problemas da escola. São muitos livros. Então não é a sua redação que vai trazer para você um grupo de problemas da escola, porque senão você não consegue aprofundar nada. Então delimite o assunto, escolha um caminho, tá? Então você precisa de aqui criar para você uma delimitação, né? Uma delimitação. E essa delimitação ainda pode ser trabalhada de algumas formas. Você pode trabalhar suas causas, pode trabalhar seus efeitos, ou pode trabalhar relação de causa e efeito, ou pode trabalhar com causa e solução, ou efeito e solução, ou pode trabalhar características de determinado assunto. Então, o ideal é que você tenha uma organização aí dentro, tá certo? Eu quero falar sobre os problemas da gestão escolar. Pronto, então você vai falar dos problemas da gestão escolar. Você pode caracterizar a atual gestão escolar no Brasil, né? Se foi esse o caminho. Você quer falar sobre os problemas, né, que estão levando o ensino brasileiro, a escola brasileira, a se posicionar muito mal nos rankings, né, internacionais de avaliação. Então você pode citar as causas, por exemplo, desse posicionamento, tá certo? Então você está pensando exatamente na classificação da escola, num comparativo entre Brasil e outros países, tá certo? E aí você citou as causas dessa classificação ruim. Agora, quantas causas, quantas características? Depende do tamanho da redação. Por exemplo, se você tem uma redação até 10 linhas, aborde um problema, tá certo? E uma solução, por exemplo. Porque você não vai ter tempo, não adianta você sair enumerando tudo que você quer, ok? Se você tem uma redação até 20 linhas, você pode usar isso aqui. Olha só, essa analogia das linhas. 2 problemas, 2 soluções ou 2 características, 30 linhas, aí bacana, já melhora um pouco mais o campo de atuação. 3 problemas, 3 soluções. Então isso já vai te dando um pouquinho mais de segurança. Por quê? Qual é o segredo do texto bem escrito? É o texto cheio de informação? Não. É o texto que vai concentrar no desenvolvimento, atenção, um assunto por vez. É como se tivesse um assunto aqui, você mudou para outro desenvolvimento, aqui existe outro assunto para você desenvolver. Tranquilo? Certo? Então, vamos lá, para a gente ter uma noção. Aqui eu fiz uma redação, né? Trouxe para vocês uma redação, fiz uma escolha de uma redação um pouquinho mais ampla, para mostrar aqui mais a título de ensinar a desenvolver o texto. Então, atenção, gente. A escola, o que é da escola? Este é o tema, você não pode perder este tema de vista. Tranquilo? Então vamos lá. A escola deve ser o local que visa servir os interesses populares, de modo a garantir a todos os saberes básicos, né, que se reflitam na vida dos alunos, preparando-os para a vida adulta. Ponto. Tem uns errinhos que vocês vão encontrar que depois eu corto, tá? Porque eu mantive a original. Esse conceito de Saviani sintetiza o que deve, de fato, pertencer à escola. Em outras palavras, o saber educacional passa pelo desenvolvimento do projeto político-pedagógico, né, democrático e identificado com a realidade do aluno. Ótimo, vamos então entender como foi construído isso aqui. Veja que o assunto central é escola, então você não pode falar nem ensino, você tem que falar escola. Comece na introdução tocando no assunto central, a escola. Então você já disse, a escola deve ser o local que visa servir os interesses, né, populares. Eu preferiria a expressão os interesses da coletividade, tá bom, gente? Da coletividade. Porque muitas vezes a palavra popular, ela tem um sentido
que pode ser pejorativo dependendo da leitura. De modo a garantir, garantir, tira aqui, tá? Todos os saberes básicos que se reflitam na vida dos alunos, tá certo? Preparando-os para a vida adulta. Então, só esse iniciozinho que eu melhoraria. A escola deve ser o local que visa servir os interesses da coletividade, de modo a garantir. Eu colocaria todos os saberes básicos, ok? Para os alunos, preparando-os para a vida adulta. Tá? Eu até colocaria aqui, para os alunos, né? De forma um pouco mais geral. Para os alunos, preparando-os para a vida adulta. Ponto. Esse conceito de Saviani sintetiza o que deve, de fato, pertencer à escola. Perfeito. Vocês podem ver que a gente traz uma redação que não é 100% perfeita, mas na estrutura, para o que eu preciso, ela está 100% perfeita. Veja só, o que de fato deve, né? O que de fato deve pertencer à escola. Por que isso apareceu aí? Porque o tema era a escola, né? O que é da escola. Então veja que o aluno, quando construiu essa redação, ele foi a um autor, que é Saviani, trouxe um conceito de uma leitura particular que ele extraiu, não precisou usar, atenção, não precisou usar, não é? Aspas, porque ele naturalmente não está lendo o original do Saviani, mas trouxe o que ele julga ser uma interpretação do Saviani, tá? Então, eu trouxe aqui. Ô, Júnia, mas eu preciso saber essa interpretação do Saviani ao pé da letra? Não, gente, mas tem muita coisa que vocês estudaram que vocês sabem, que é, por exemplo, do Paulo Freire, tá certo? Aquela coisa da autonomia que vocês dominam de uma forma melhor do que a minha, vocês podem escrever com as palavras de vocês, que vocês sabem que é um raciocínio que veio lá do Paulo Freire. Tranquilo? Então, é isso que o aluno fez. Ele não trouxe naturalmente, porque não abriu o livro do Saviani para falar isso. Mas ele começou com um conceito. Esse conceito de Saviani sintetiza o que de fato deve pertencer à escola. Ou seja, a escola precisa de saberes básicos e precisa servir os interesses da população. É isso que ele trouxe. E aí ele vai melhorar, em outras palavras, o saber educacional passa, ele vai melhorar, ele vai delimitar aqui, o que o Saviani falou. Olha a delimitação que ele vai fazer do seu tema para o examinador entender qual vai ser o caminho. Em outras palavras, o saber educacional passa pelo desenvolvimento de um projeto político-pedagógico, vamos colocar um hífen aqui, né? Passa pelo desenvolvimento de um projeto político-pedagógico, democrático, identificado com a realidade do aluno, ou seja, é um projeto que vai atender o público e é identificado, cria uma relação de identidade com este aluno. Perfeito? Então, faz sentido. A efetividade, ou seja, o que de fato, né, de uma escola democrática. Então, ele vai explicar o que é isso, tá? Então, veja que o título tem tudo a ver com a delimitação que ele trouxe. Perfeito? Então, já que ele falou de projeto político-pedagógico, veja que ele vai usar a sigla PPP. Então, para que ele possa usar essa sigla com muita liberdade, o que foi que ele fez? Ele já antecipou essa sigla entre parênteses, para não ter que ficar repetindo a palavra de forma exaustiva, tá bom? Então, vamos lá. Gente, quem está corrigindo no concurso, né, vai ficar de olho nisso aí, se ele vai trabalhar projeto político-pedagógico e dentro dessa visão que ele falou, democrático e identificado, né, com a realidade do aluno. Então ele vem, é sabido que o PPP deve trazer uma perspectiva abrangente e estratégica da escola. Ponto. Nesse sentido, trata-se, segundo Gadotti, de uma ferramenta gerencial que auxilia a escola na definição de prioridades e na conversão destas em metas educacionais a serem concretizadas. Gente, muito bacana, a gente fica muito orgulhosa quando sabe que o aluno da gente aprendeu. Olha o que esse aluno faz. Antes de fazer a abordagem de um PPP democrático e de um PPP identificado com a realidade do aluno, ele de forma organizada vai explicar para o leitor o que é um PPP. Mas veja que ele não trata o leitor dele como um bobo, ele diz, é sabido. Ele deixa claro, isso já é de conhecimento geral. Aquilo que é informação, que é lugar comum, não é? É bom a gente não dizer para o examinador que a gente está
trazendo a novidade para o examinador. Não, a gente diz que é sabido, né? A gente fala, ó, é de conhecimento geral, isso já é conhecido, isso já é sabido, não é segredo, né? Que aí o examinador não corrige isso como informação nova. E ele fala, nesse sentido, trata-se, segundo Gadotti, olha só o aluno tentando o quê? Fundamentar. Ele não vai trazer um conceito de PPP de forma ampla, partindo de suas próprias ideias. Por quê? Porque ele sabe que não pode. Ele sabe que numa dissertação argumentativa, ele precisa fundamentar. No concurso público, ele precisa fundamentar. Então, trata, segundo Gadotti, de uma ferramenta gerencial que auxilia a escola na definição de prioridades e na conversão destas em metas educacionais a serem concretizadas. Então, ele trouxe aqui um aspecto geral sobre PPP com base em Gadotti. Então, vamos lá. Continuando, só vou apagar aqui, né, para limpar tudo. Qual é, agora, gente, na visão do corretor em concurso público, corretores de bancas importantes, o que esse corretor vai esperar desse aluno, né, perdão, desse candidato? Vai esperar que ele agora, já que ele já explicou o conceito de PPP, porque tudo que é técnico a gente tem que explicar. Se você estiver falando de transversalidade, você tem que explicar o que é transversalidade antes de você partir, né, pro pega para capar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai esperar que esse aluno vai falar agora sobre aquelas duas características do PPP. A característica democrática, né? E a característica da identidade. Perdão, identidade. Mas o aluno vai, o candidato vai inserir isso aí tudo num parágrafo só? Não. Primeiro ele tem que falar da democracia num parágrafo, depois falar da questão identitária em outro. Tá certo? Então vamos lá? No âmbito de tais prioridades, né, já que o PPP tem prioridades, não pode faltar a gestão democrática. Ele deixa bem claro, não pode faltar isso. Por quê? Porque o ponto de vista dele é a delimitação. Ele vai partir para o convencimento. Não pode faltar a gestão democrática da escola, já que a concepção de escola não se estabelece de forma desvinculada da sociedade. Para Gadotti, gerir democraticamente a escola significa primeiramente romper com práticas canônicas que implicam exclusão e reprovação de alunos, o que marginaliza ainda mais as classes populares. Bom, o que acontece na cabeça do examinador agora? Atenção, ele viu isso primeiramente aqui. Se você colocou primeiramente, ele vai entender que existe então pelo menos um segundo elemento, tá? Dentro deste assunto ainda, gestão democrática. Ou seja, você não vai pular para a identidade do nada, porque você anunciou um nexo de organização. Então, primeiramente. E aí vem. Então, eu entendo que aqui vai continuar falando de democracia, mas uma segunda vertente. Assim, a gestão democrática da escola, num segundo passo, muito bem, ou em segundo lugar, deve ouvir a comunidade escolar, a fim de compreender seus reais problemas e adotar ações derivadas de participação coletiva. A escola pode contar para isso com instâncias colegiadas deliberativas, como a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Classe. Que perfeito! Vamos analisar. Para esta primeira delimitação, como é que esse aluno defendeu essa primeira delimitação? Ele foi numa autoridade sobre gestão escolar, Gadotti, e em vez de ele citar a LDB, por exemplo, para falar sobre essa questão, né, da gestão democrática, ele preferiu citar instrumentos que são públicos, são instrumentos públicos de deliberação. Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Classe. Júlia, se eu não quisesse citar uma norma, mas quisesse citar, por exemplo, meios de execução ou políticas públicas, por exemplo, para fundamentar, eu posso? Pode, porque tudo é oficial. Você precisa trazer alguma coisa de oficial para o seu texto, que seja norma, que seja uma norma, seja por exemplo, você vai falar de algum órgão público, pode. Você tem que evitar falar de governos, tá, gente? Evitar falar de governos.
A gente pode tocar naquilo que é perene, que é do Estado. Então, o que é oficial não é do governo, é do Estado. É um bem que pertence à coletividade, é do Estado. Conselhos de classe vão sempre existir, independente de qualquer governo. Tranquilo? Então, vamos seguindo. E aí, esse aluno, né, teria que falar sobre o quê? A relação de identidade. Vamos ver se a gente vai achar. Portanto, dar à escola o que é da escola, é proporcionar a esta o desenvolvimento de sua função social, tá vendo? Democrático, social. Em outros termos, a construção de uma escola que ofereça ensino de qualidade não se faz sem a contribuição de uma gestão de poder descentralizada, comprometida em criar um ambiente de identidade entre a escola e seus alunos. Bom, vamos lá. Veja que esta redação já chegou ao seu finalzinho, né? Então, vou explicar para vocês, vamos pegar item a item, para a gente poder repassar aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, atenção. Aqui na introdução, como é que o examinador vai avaliar essa discursiva dentro daqueles aspectos gerais que eu expliquei para vocês? Primeiro, ele vai avaliar a objetividade, que é o seu cartão de entrada. Essa redação, vamos supor que a objetividade valha 10 pontos, suponhamos. Essa redação, ela ganha 10 pontos em objetividade? Ganha. Ok. Por quê? Porque o aluno, ele consegue já delimitar, tá certo? Delimitar a área em que ele quer trabalhar. Então, eu estou falando aqui, gente, eu não estou corrigindo ainda a gramática, nada disso. O meu foco está sendo a forma de construção. Então, ele consegue delimitar a área em que ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar escola dentro do projeto político-pedagógico, que é ali que se define para ele o que pertence à escola. E ele fala que a escola tem que ser um ambiente democrático, identificado com a realidade do seu aluno. Bom, agora a banca vai analisar, não é, a precisão. Esse candidato, ele tira 10 em precisão? Sim. Por quê? Porque ele trouxe a palavra escola, ele trouxe o que de fato deve pertencer à escola, então ele atende a precisão. Se valer 10, ele tem 10 pontos. Tranquilo? Faltou um recurso aqui que eu não tinha falado para vocês, o recurso da ordem ou da organização. E a ordem, professora, tá bacana? Ordem, distribuição, organização. Aqui ele comete um pecado. Ele vai ficar com 2 terços da nota. Ele vai cometer um pecado. Ele fica com 2 terços da nota. Por quê? Veja só. Quando ele vai trabalhar a ordem, gente, ele trabalha sim o conceito de projeto político-pedagógico num parágrafo muito bom. Ele trabalha a questão democrática, ele cita 2 vertentes, ele vai desenvolver, porém a identificação com a qualidade do aluno ele não trouxe. Ele vai falar disso aí lá na conclusão, ou seja, na hora que ele foi projetar a discursiva dele, ele não conseguiu espaço, e foi exatamente isso que aconteceu com o aluno, por isso que eu trouxe o original para vocês, que foi o relato dele, que ele falou, eu não tive espaço dentro da quantidade de linhas para eu falar da parte da identidade, né? Então eu tentei encaixar na conclusão, para ver se o examinador mordia a isca. Então aqui, dentro desse aspecto, ele fica, por exemplo, com 7 pontos, tá? Com 7 pontos. E se a banca, né, se vamos supor, valendo 10 pontos, aqui estou dando ok, tá, gente, só para ficar ok. Se a banca for analisar a fundamentação, tudo que esse aluno desenvolve no âmbito do desenvolvimento, né, sendo aí repetitiva, ele cita algum meio de fundamentação, ele cita um meio oficial, ele cita um meio autoral. Pode repetir, Júnior? Pode, não tem problema não. Então, em termos de fundamentação, olha o que vai acontecer, atenção, hein? Ele vai ficar com 7 também. Por quê? Porque todos aqueles que ele trouxe, ele fundamentou muito bem. Todos aqueles que ele trouxe, ele fundamentou bem. Porém, o que ele não trouxe fundamentação. Então, como se faltasse uma parte do texto. Também ficou cerca de 3/4 desse texto. E indo mais um pouquinho, né? Vamos supor agora, quer dizer, nós temos objetividade, precisão,
ordem, fundamentação, isso foi cumprido. Isso são chamados o quê? Elementos macroestruturais do texto. A conclusão arremata o texto? Sim, porque a conclusão volta a falar o que de fato deve pertencer à escola. E ele na conclusão vai fazer uma síntese. Portanto, dar à escola o que é da escola é proporcionar a esta o desenvolvimento de sua função social, quer dizer, sua função, vamos dizer, comprometida com a democracia, e de sua função identitária. Só que aqui houve esse probleminha da identidade que ele não tratou, tá? Então, você vai observando que a redação ela vai caminhando, sim, para uma nota de excelência, não é a melhor nota, né? Poderia ter sido, se o aluno tivesse conseguido. Mas, gente, por que isso aconteceu com esse aluno? Vou explicar para você. Não fez rascunho. Que aí você vai entender muito bem onde é que a gente quer chegar. Ele não fez rascunho. E se ele não fez rascunho, não deu para ele encaixar o que ele queria, tá bom? Daqui a pouco, dentro do curso, eu vou pegar, porque depois eu pedi para ele fazer um parágrafo para mim sobre identidade, o parágrafo que ele queria escrever. Eu falei, o que você queria escrever? Eu falei, escreveu, por isso que eu falei com vocês que a redação era maior do que 25, mas depois eu me lembrei que eu não trouxe o que de fato ele tinha escrito depois. Mas o do concurso foi esse aqui, tá? Gente, para fechar, dica final, a gente fechar essa parte. Existe um assunto que se chama encaminhamento e progressão, que é um assunto maravilhoso, é um assunto que define se você sabe escrever ou não. O que é texto? O texto é costura. Então, o texto você está tecendo o tempo inteiro, né? Minha mãe é costureira, então fica fácil. O texto é isso aqui, costura, tá? Tipo um zigue-zague. Ou se não, aquele pontilhado da linha. Ora, para você costurar, não pode ter partes o quê? Isoladas, né? Elas precisam estar interligadas. Essas partes que estão interligadas é que nós chamamos de coesão. O que é coesão? É costura, é parte da costura, parte que vai emendando as suas partes. Quando você faz um zigue-zague, que é o texto você vai para lá e vai para cá, igual a máquina de escrever, né? Sua mão também vai para lá e vai para cá. Você não está fazendo um texto em forma de zigue-zague, essa costura em forma de zigue-zague, ou seja, você vai, mas você volta. Você vai e você volta. Vai e volta. Veja que você não volta a este ponto original aqui, não. Mas você volta a pontos que são similares a ele, né? Quando você faz essa costura aqui de cima, você vem aqui. Isso quer dizer o quê? Que antes de você entrar com o novo, você ir lá para frente, você foi obrigado a fazer uma volta atrás. Isso nós chamamos de encaminhamento e progressão. O texto progride sim, mas sempre vinculado a um elemento anterior. Esse vínculo é feito com a ajuda dos recursos de coesão. Eu vou mostrar. Aqui vem a primeira sentença e aqui aparece o pronome esse. Esse conceito de Saviani, ou seja, ele trouxe um conceito do que era a escola, né, vamos dizer assim, na linguagem dele, embora, né, tá certo, que trouxe o verbo ser aqui, eu não posso nem desconsiderar, mas tá certo. Mas ele traz um pronome que ele tem certeza que serve para isso, para você fazer o quê? O resgate da ideia anterior. Então, antes de entrar com a explicação deste conceito, ele vai buscar algo que estava antes, tá certo? Tudo bem? Para entrar no terceiro período, para explicar isso com outras palavras, ele vai falar do saber educacional. Por que ele usa essa expressão? Para buscar a palavra escola. Educação, escola. Aí ele entra com um elemento novo. Para avançar aqui, né, para desenvolver a redação, ele busca o PPP, que ele acabou de falar aqui, tá bom? E para explicar este PPP segundo o conceito de Gadotti, ele usa a expressão nesse sentido, que é um nexo que indica, olha, eu continuo caminhando no mesmo sentido, tá? Eu não estou contradizendo nada não, porque eu estou falando de PPP, vou seguir falando de PPP nesse âmbito, nesse sentido, nessa órbita. A forma como você vai construir, não é? Importante é que tenha a noção de sequência. E aí ele vai construindo. Quando ele entra, vamos lá. Veja que para ingressar na gestão democrática, ele não ingressa do nada.
ele vai falar das tais prioridades. Que prioridades são essas? Vou apagar aqui para ficar mais fácil você enxergar, ó. As prioridades que são faladas aqui. Então, antes de entrar no parágrafo posterior com uma ideia, ele ingressa, ele faz a busca daquela ideia anterior para depois entrar na ideia nova. Então, gente, o segredo do texto são essas características, certo? Que vão mostrar para nós como que se dá a construção de uma redação bem formulada. Então, você tem que ter esse compromisso de você entender o que de fato o concurso exige de você, certo? De você fazer uma produção objetiva, clara, fundamentada, principalmente com fundamentos oficiais ou renomados, tá certo? Você construir uma redação com o compromisso de esta redação não trazer 1000 assuntos, mas ela trazer uma delimitação, ela apresentar uma costura o tempo todo. Então, é isso aí que vai te aprovar em concurso. Vejam que, às vezes, passa em concurso não aquela pessoa que estudou mais, mas a pessoa que domina as regras que são exigidas no concurso público, as regras que são exigidas naquele certame para a sua dissertação. Então, se você faz concurso, por exemplo, para o CESP, é um pouco diferente disso aqui que eu expliquei, entendeu? Cada banca tem ali o seu trabalho. O que eu estou trabalhando hoje aqui no desenvolvimento diz respeito às principais bancas, de todas elas trabalham assim, com exceção do CESP e SEBRASP, que se sair eu tenho que reformular o meu material. Está claro? Então, no Turma de Redação, a gente vai seguir trabalhando nas estruturas do texto, vamos aprender a introduzir, formas de fazer uma introdução, porque muita gente não sabe começar o texto, trava na hora de começar, não é? Vamos compreender esses mecanismos de fundamentação, quando que eu vou encaixar para ficar bem encaixado, para ficar interessante, para ficar mais convincente. E depois vamos entender um pouco melhor esse mecanismo de progressão, vamos dar a gramática textual daquilo que você precisa evitar errar, porque o examinador não sai analisando 1000 aspectos gramaticais, não. Eles têm focos, eles têm o rol dos chamados erros principais, que o cara corre contra o tempo para corrigir. Então, ele não pode sair catando, né, piolinho ali nas discursivas. Ele tem que produzir de uma forma mais objetiva. E depois você vai ter 5 temas para você desenvolver, para a gente fazer uma leitura conjunta, tá certo? Desses temas, de modo que você possa aí aprimorar o seu enfrentamento. É menos um problema para o seu concurso público quando você começa com antecedência, tá bom? Beijo grande para você e vamos seguindo no Turma de Redação com mais estudos.